Olá, a graça e a paz. A doutrina da escatologia bíblica está despertando interesse em muita gente. Eu estava observando alguns canais no YouTube, alguns pastores, né, e representantes de comunidades, de igrejas, estão estudando bastante sobre a escatologia bíblica, porque eu senti que tem despertado o interesse de acordo com os acontecimentos no mundo no tempo presente, principalmente as catástrofes naturais. Então, tem gente que está procurando resposta na Bíblia, na palavra de Deus. A Bíblia é a fonte mais segura de revelação divina. Deus fala através da sua palavra. Você pode conhecer a essência de Deus, a opinião de Deus, o ponto de vista de Deus. Então é a fonte mais segura e verdadeira de revelação divina. Claro que Deus fala de várias formas, do jeito que ele quiser, mas a Bíblia é uma fonte assim indiscutível. No caso, ninguém pode dizer que não é verdade, ninguém pode negar a palavra de Deus, porque tudo o que está escrito na Bíblia está se cumprindo. Como nós somos a geração escatológica, né? E está acontecendo tudo isso no mundo tão rápido, esses acontecimentos. Então, isso está despertando o interesse em muita gente. Tem alguns textos da Bíblia que tem 3, 4 ou 5 interpretações apenas um texto, mas de um jeito ou de outro, de uma forma ou de outra, quando você começa a estudar, desperta o interesse em aprender mais e o interesse também em outras pessoas para estudar mais. Eu acho bem interessante, eu gosto de pesquisar bastante. E o tema que chamou a minha atenção agora foi o tema Ceia das Aves. Eu quase não encontrei nada sobre isso nos vídeos que eu assisti, mas tem alguns textos na Bíblia que fala sobre isso, a Ceia das Aves, e o que eu encontrei eu vou compartilhar aqui. Aqui é a palavra de Deus, não há nada contra a verdade, senão pela própria verdade. Eu queria compreender o real significado de Ceia das Aves e pesquisei no site Portais Celestiais. Eu não encontrei o nome do autor, mas foi nesse site que eu encontrei esse texto. Eu resumi que o texto era muito grande, mas eu achei interessante o que o autor diz, né? A ceia das aves. Logo após relatar a visão sobre a ceia das bodas do cordeiro, João anotou uma outra revelação que Deus lhe mostrou. Nessa nova revelação, João foi levado em espírito a contemplar um ambiente escuro, tétrico, fédido, onde estaria acontecendo uma outra ceia. Ele contemplou a visão e relatou o que viu. A ceia dos abutres. O que significa a ceia? Qual é o significado dessa ceia? A facilidade com que se alcançou a vitória não foi uma luta difícil para Cristo. Foi ou está sendo uma ceia, ou como podem dizer alguns, uma barbada. Nessa ocasião, a destruição dos inimigos de Deus na terra será tão grande que será preciso um excessivo número de aves para limpar o campo de batalha, local onde aconteceu o conflito final, a Batalha do Armagedon. É chamado a ceia do grande Deus, porque Deus a ordenará para as aves de rapina. É a vingança de Deus contra todos os que lutaram contra os seus representantes na batalha final, ou seja, contra os seus remanescentes, contra o povo de Deus. A palavra ceia indica que haverá um último esforço, a última grande oposição, assim como a ceia ou jantar é a última refeição do dia. Esta sinistra ceia tem a ver com a batalha do Armagedon. Todas as passagens bíblicas, ou seja, as principais passagens sobre o tema, nessas 4 referências que eu vou ler aqui agora. Mas tem outras passagens bíblicas que também falam, mas eu vou ler apenas 4 que falam sobre a ceia das aves. Primeiro é Apocalipse 19, 17 e 18. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. Apocalipse 19, 17 e 18, diz assim. Apocalipse 19, 17 e 18. Essa linguagem é boa para compreender, eu gosto dessa tradução. Então vi um anjo que estava de pé sobre o sol. Ele gritou com voz forte, dizendo o seguinte para todas as aves que estavam voando bem alto: venham e se ajuntem para o grande banquete de Deus. Venham e comam a carne de reis, de generais, de soldados, de cavalos e de cavaleiros, e de todas as pessoas, sejam escravas ou livres, sejam importantes ou humildes. Ou seja, não importa.
de quem se trata, do grau de escolaridade, do nível intelectual, ou seja, reis, generais, príncipes, todos aqueles que lutaram contra Deus na batalha do Armagedon sofrerão essa derrota aqui e passarão essa humilhação, que representa a ceia das aves. Outra passagem que dá a entender a mesma coisa, olha, Ezequiel 39, 3 a 6. Ezequiel 39, 3 a 6. Olha o que diz. Aqui é a palavra de Deus, infalível, né? Ezequiel 39, 3 a 6. Diz assim: Aí arrancarei o arco da mão esquerda dele e as flechas da mão direita. Gog e seu exército e as nações que estão do lado dele cairão mortos nas montanhas de Israel. E eu deixarei que os seus corpos sejam comidos por todas as aves e animais ferozes. Eles cairão mortos em campo aberto. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Começarei um incêndio na terra de Magog e no litoral, onde o povo vive seguro. E todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Mas a expressão Ezequiel 38, 39 fala de Gog e Magog, né? Mas de alguma forma, eu acredito que está relacionado à mesma batalha espiritual, que essas pessoas moram em uma mesma cidade e de alguma forma, durante um período da história, eles tentaram fazer uma conexão entre eles para perseguir os remanescentes, as duas testemunhas mártires de Apocalipse 11, em especial, que representam a parte de barro dos pés da estátua, os remanescentes da geração escatológica. A outra passagem que fala sobre isso, Isaías 18:6. Isaías 18:6 diz assim: 18:6. Os corpos dos soldados mortos serão abandonados no verão, serão comidos pelos urubus, e no inverno os animais selvagens devorarão. Aqui mostra que é uma humilhação, porque eles não foram nem como se diz assim, um enterro, alguma coisa assim, os corpos ficam expostos, mortos. É claro que a linguagem é metafórica, mas está falando da derrota de quem luta contra Deus ou contra o seu povo. Desde o Antigo Testamento, nós percebemos que sempre as pessoas que perseguiam o povo de Deus, o Israel de Deus, o próprio Deus tomava vingança e ia na batalha. Então, perseguir o povo de Deus é o mesmo que perseguir o próprio Deus. Deus toma afronta para si. Por isso Deus responde à altura. E muitas vezes Deus se vinga. A Bíblia mostra que Deus às vezes toma vingança. Deus tem ciúme santo, é um Deus zeloso. Então Deus castiga, Deus pesa a mão, porque Ele é amor, mas também é justiça. Então tudo isso a Bíblia nos mostra sobre Deus, né? Tem um limite a paciência de Deus, por isso que fala das 7 taças cheias de ira no Apocalipse. Quando a taça enche até em cima de tanta ira, é porque já chegou o limite a paciência de Deus. E Ele começa a derramar uma após outra no planeta Terra. E acontece tudo o que está acontecendo no tempo presente, né? Porque eu acredito que essas taças estão sendo derramadas na Terra. E é o resultado de tantas mortes, catástrofes naturais, tudo que está acontecendo. Porque Deus tem o poder absoluto sobre tudo, em especial as catástrofes naturais, que é a chuva. Deus abre as comportas dos céus, derrama chuva, terremotos, maremotos e tanta coisa que está acontecendo. Sem dúvida, né? Não tem como você discutir se Deus é soberano absoluto. Quem está permitindo tudo isso? Deus. Jeremias 7, 32 a 34. Olha o que diz Jeremias 7, 32 a 34. Diz assim: também sobre a ceia. Portanto, certamente virá o tempo em que esse lugar não será mais chamado de Tofete, nem de Vale de Ben-Rinom, mas de Vale da Matança. Vão sepultar gente em Tofete, por não haver outro lugar. Os mortos servirão de comida para as aves e para os animais selvagens, e não haverá ninguém para os espantar. A terra ficará deserta, e eu acabarei com os gritos de alegria e de felicidade, e com o barulho alegre das festas de casamento, tanto nas cidades de Judá como nas ruas de Jerusalém. Aqui mostra aqui também, né, que a ceia das aves. Um momento, tomar uma água aqui. Hoje tá calor. Continuando um estudo aqui que eu pesquisei no site, o argumento não é meu, né? É desse autor desconhecido.
Não há nada contra a verdade, senão pela própria verdade. Deus fala por meio da sua palavra. Aqui o autor fala: trata-se da cena de julgamento da terrível crueldade, impiedade e apostasia deste mundo. A terceira ceia, uma festa de morte. Os que procuravam assassinar a verdade, indivíduos de todos os povos, representando todas as classes, jazem ali, mortos pela palavra, a qual rejeitaram. Enquanto Cristo volta para o céu com os remidos, essa linguagem é metafórica e diz respeito ao estado espiritual dos escolhidos, os ungidos, os remanescentes. As aves do céu devoram os corpos dos que foram mortos. Esta ceia é uma festa da morte. O anjo convida as vorazes aves de rapina para participar dessa ceia dos mortos, reis, capitães, homens poderosos, cavalos e seus cavaleiros, livres e cativos, pequenos e grandes, ali jazem no silêncio da morte. Os seus corpos são presas das aves do céu. Eles foram mortos pela espada. A espada é a palavra de Deus, é o conteúdo da Bíblia Sagrada, que é uma espada de dois gumes. Deus fala e imediatamente o juízo cai sobre as hostes opositoras ali reunidas. Lemos 5 vezes que a carne é alimento para as aves do céu. Essas aves estão se alimentando daqueles que ousaram lutar e conspirar contra o Senhor, mas as suas táticas e armas se mostraram ineficientes. Utilizaram a esperteza da sabedoria humana, que é terrena, animal e diabólica. Inveja, disputa, desonestidade, perversidade, manipulação e a apostasia, que é o pior de tudo. Isso tudo acontece no tempo da apostasia. 2 Tessalonicenses 2 fala isso. A batalha do Armagedon se transforma numa carnificina ou numa grande ceia para as aves de rapina. Que fim humilhante para o orgulho, a injustiça, a pompa, o poder e a nobreza dos seres humanos. Os corvos, as águias e outras aves de rapina alimentando-se com a carne dos grandes e poderosos, cujos nomes podem estar gravados nas páginas da história. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Apocalipse 19, 21. Elas comem até se fartarem. O convite do anjo dessa vez não é feito aos homens, porque já terão sido destruídos pelo resplendor da presença de Cristo, pela glória de Deus, manifestado por meio da revelação dos seus mistérios. Mas será feito a todas as aves do céu. É como se fosse um sacrifício contrário. É a vingança do próprio Deus. A ceia das aves é um sacrifício contrário. As carcaças dos inimigos de Deus serão alimento para todas as aves do céu. No tempo presente, que é o tempo em que Deus executa a vingança pelo povo de Israel, ele deve alimentar todos os animais da terra por 12 meses com sua carne e todas as aves por 7 meses. Lá em Ezequiel 38 e 39 fala que, durante 7 meses as pessoas limparão uma espécie de cemitério, né? Eu sei que 7 é um número simbólico, né? 7 é o número da perfeição. 7 significa completamente, totalmente. 7 é o número de Deus. Enquanto 6 é o número do homem, da imperfeição. É bem sabido que tanto os animais quanto as aves de rapina estão acostumados a frequentes campos de batalha e vivem dos mortos. O profeta Jeremias escreveu: serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Jeremias 25, 33. Enquanto no céu se realiza a ceia das bodas do Cordeiro, na terra tomará lugar o banquete das aves do céu. Aqueles que aceitaram o convite de Deus participarão da ceia juntamente com o Salvador, enquanto os que rejeitaram o mesmo convite proporcionarão com seus próprios corpos uma ceia às aves de rapina. Desse modo, os que buscaram assassinar a palavra de Deus serão mortos por ela. Eles foram mortos pela espada aguda. A verdade e a justiça de Deus, que fim humilhante para todos aqueles que decidiram desafiar o governo do céu. Uma estranha ceia, uma ceia no escuro, tudo negro, pois o sol não mais estará brilhando sobre a terra. Jeremias 4, 23 a 26. A ceia do abismo, a ceia dos perdidos, somente aqueles que rejeitaram o convite para participarem com Deus da ceia da graça e que não puderam participar da ceia das bodas do Cordeiro em glória, estarão envolvidos na ceia das trevas.
em especial Gog e seus aliados e os que receberam o 666 na testa e na mão direita. Observe que no Apocalipse essa ceia está descrita justamente na passagem da batalha do Armagedon. Porém, é necessário atentar para um detalhe. Na ceia das bodas do Cordeiro, os amigos do noivo são comensais, deliciam-se com os finos e preciosos manjares dos céus, as promessas, a presença de Deus, os dons e a intimidade com o Pai, ou seja, a Shekinah de Deus, a aprovação, a presença do próprio Deus. Enquanto que na ceia dos animais, os desobedientes serão o alimento, serão comidos pelos animais de rapina. Servirão de repasto a todas as aves de rapina, as quais, convidadas por Deus, fartar-se-ão naquele alimento imundo. Triste sorte desse povo que, feitos à imagem de Deus, para a glória de Deus, rejeitaram viver em glória, preferindo a escuridão do pecado e da morte. Foi um ato voluntário. Jesus bateu a porta da sua vida, pedindo entrada, mas foi impedido de entrar. Sua presença na ocasião foi tida como indesejada. Deixaram-no de fora da vida, preferindo continuar na companhia do dragão, do próprio Satanás. Quem rejeitou o amor divino, o qual gratuitamente ofereceu a salvação, agora está morto, estendido sobre a face de toda a terra, como coisa fétida, esterco e comida para as aves de rapina, alimento apodrecido para a ceia dos animais. O profeta Jeremias recebeu uma visão de Deus sobre esse acontecimento, a qual ele escreveu em seu livro, Jeremias 25, 33. Jeremias 25, 33. O slogan dos nossos dias parece ser: fale de paz, mas prepare-se para a guerra. Fale de paz, mas prepare-se para a guerra, que a questão é uma batalha espiritual. Tudo que acontece no mundo natural tem origem no espiritual. Então, para compreender a opinião de Deus, você precisa compreender o significado das metáforas bíblicas, ou seja, a simbologia, os mistérios de Deus nas entrelinhas das páginas da Bíblia. Ezequiel, o profeta, fazendo também referência à ceia das aves, não deixa dúvidas de que ela será depois da intervenção sobrenatural de Deus no Armagedão. Ezequiel 39, 17 a 20. A festa da vingança de Deus, uma expressão fortemente figurativa. A linguagem é metafórica. O reino de Deus está dentro de você. Você não foi criado para as trevas, mas para a luz. Teu lugar é no reino da glória, não no reino das trevas. Escancare as portas da alma para Cristo e deixe-o entrar e ficar aí. Isso será gozo e alegria para o seu coração e para o coração de Jesus. Deixe a luz entrar e transforme tua história. Site Portais Celestiais. Para a conclusão desse estudo, esse aqui eu encontrei o autor. E fiz o resumo. Achei interessante. Tem o nome do autor aqui, eu acho que é um pastor. O autor é Joseph Benson. Joseph Benson, é o comentário dele sobre Apocalipse 19, 17 a 19. A conclusão desse estudo é o comentário de Joseph, ok? Resumido, ele diz assim: o anjo chamou com alta voz todas as aves do céu para intimizar o massacre e a desolação que logo viriam sobre os inimigos. A grande festa que sua vingança em breve dará. Uma expressão fortemente figurativa tirada em Ezequiel 39, 17, denotando a vastidão do abate subsequente. Os que ajudaram e apoiaram o poder perseguidor da besta agora haviam atraído outros reis da terra para eles e seus exércitos reunidos. Todas as forças que eles poderiam reunir, todos os inimigos da verdade e da justiça, fazer guerra contra o que estava sentado no cavalo, opor-se ao progresso do seu evangelho e à ampliação do seu reino. Todos os seres, bons e maus, visíveis e invisíveis, estarão preocupados neste grande concurso. Amém. Lá em 2 Tessalonicenses 2 fala, né, se levantará contra tudo que se chama Deus. Diz que utilizará todas as formas de engano e injustiça. 2 Tessalonicenses 2. Ele utilizará todas as formas de engano e injustiça e se levantará contra tudo que se chama Deus, tudo que é espiritual, tudo que é puro, tudo que fato vem de Deus. A Bíblia chama de o homem do pecado, o homem da iniquidade, o mistério da injustiça. E lá conclui dizendo assim que
Ele é filho da perdição. Alguns interpretam que filho da perdição significa nasceu destinado ao inferno, destinado ao lago de fogo, destinado à perdição. Não porque Deus tenha feito já para mandar para o inferno. Deus é justo, bom e misericordioso. Deus sabia que ele ia escolher tudo isso na vida dele, que a escolha seria essa, porque Deus sabe o futuro, mas Deus deixa escolher. Deus nos dá livre arbítrio. Eu posso fazer minhas escolhas, Deus deixa escolher. Muitas vezes Deus intervém, mas ele deixa escolher. Deus não fez robôs, Deus não manipula. Deus não manipula ninguém, ele deixa escolher. Mas na Bíblia tem escrito isso, inclusive tem boas notícias, né? No final, Apocalipse 21, 22, fala do novo céu e nova terra, nova Jerusalém. O último versículo de Ezequiel 39 fala das promessas de derramamento do Espírito Santo de Deus. Portanto, a escatologia bíblica tem notícias maravilhosas e promessas de Deus, que sem dúvida vai acontecer, pois está tudo escrito na Bíblia e está cumprindo tudo. Tudo vai se cumprir à risca. Cabe a nós compreender, entender, buscar santificação, jejuar, orar, ensinar o que é certo, com coragem, justiça, amor, mas ao mesmo tempo sem abrir mão da verdade, sem abrir mão da verdade, que Deus trabalha na verdade. Não adianta engano, manipulação, não adianta, porque Deus sempre revela tudo. E Ele pesa a mão. Nós vivemos dias de muitos acontecimentos, juízo de Deus, justiça mesmo, e Deus é um Deus que toma vingança. Deus é um Deus zeloso e Ele toma vingança, né? Então nós devemos aprender a temer a Deus, a ter respeito e reverência a Deus. A Ti, Deus, seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a você e os seus familiares e que venha proteger muito você e a sua família. Em Cristo Jesus. E vamos continuar orando, sim. Não vamos parar de orar pelo avivamento do Brasil. São promessas maravilhosas da parte do Senhor e vamos permanecer firmes em oração. Deus abençoe.